Bem-vindo ao TV News! Já deixe o seu like e faça sua inscrição no canal para acompanhar tudo em primeira mão. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se sensibilizou com a história de vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a reunião realizada na Casa Branca na última semana. Segundo Durigan, o encontro entre os dois líderes teve momentos de conversa pessoal e acabou sendo marcado por relatos da trajetória de Lula antes de chegar à presidência da República. De acordo com o ministro, a conversa começou de maneira informal, quando Trump demonstrou curiosidade sobre a infância do presidente brasileiro. Lula então contou detalhes sobre as dificuldades que enfrentou durante a juventude, principalmente relacionadas à pobreza e às condições de vida da família. Durigan relatou que um dos momentos que mais chamou a atenção do presidente norte-americano aconteceu quando Lula falou sobre a fome que enfrentou na infância. Segundo o ministro, o presidente brasileiro disse: "O Lula disse ao Trump que comeu um pedaço de pão pela primeira vez com 7 anos de idade. Isso mexeu com o Trump." Ainda segundo Durigan, Lula também comentou sobre sua trajetória acadêmica e política. O presidente brasileiro teria afirmado que nunca teve diploma universitário, mas destacou os investimentos feitos em educação durante seus governos. De acordo com o relato do ministro, Lula afirmou: "Era o único presidente que não tem diploma, mas que se somar todas as entregas de universidades públicas de todos os presidentes, eles não têm o mesmo número de entregas do que eu." As declarações foram dadas durante entrevista ao programa Na Mesa com Datena, da TV Brasil. No relato, Durigan afirmou ter ficado impressionado com a postura de Trump durante o encontro. Segundo ele, o presidente dos Estados Unidos demonstrou respeito e atenção ao ouvir a trajetória do líder brasileiro. O ministro também afirmou que os dois presidentes conversaram sobre temas pessoais, algo que ajudou a criar um ambiente mais próximo entre os chefes de Estado. Durigan explicou que essa troca foi importante porque permitiu um contato mais humano entre os líderes das duas maiores economias do continente americano. Outro ponto citado pelo ministro foi o momento em que Lula comentou sobre o período em que ficou preso. Segundo Durigan, o presidente brasileiro contou a Trump que permaneceu mais de 500 dias preso e falou sobre a maneira como enfrentou aquele período. De acordo com o relato, Trump perguntou diretamente ao presidente brasileiro: "Como você vive com isso?" Lula então respondeu: "Com muita serenidade." Ainda durante a conversa, Lula teria reforçado que venceu as eleições presidenciais após deixar a prisão e explicou que recusou o uso de tornozeleira eletrônica porque queria provar sua inocência. Segundo Durigan, a resposta chamou a atenção de Trump, que teria comentado com assessores presentes na reunião: "Isso é uma figura única." A reunião entre Lula e Trump aconteceu na última quinta-feira e durou cerca de 3 horas. Além das conversas pessoais, os dois presidentes discutiram temas considerados estratégicos para Brasil e Estados Unidos. Entre os assuntos abordados estiveram a relação comercial entre os países, o combate ao crime organizado internacional e a exploração de minerais críticos, tema que interessa diretamente ao governo norte-americano por causa da disputa global envolvendo tecnologia e produção industrial. Durigan afirmou que Lula deixou claro ao presidente dos Estados Unidos quais são as expectativas brasileiras em relação à exploração desses minerais. Segundo o ministro, o presidente brasileiro defendeu uma relação equilibrada e destacou a importância da soberania nacional sobre recursos estratégicos. Outro tema discutido foi a questão das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil nos últimos meses. Segundo relatos do ministro, Lula demonstrou incômodo com algumas medidas adotadas anteriormente pelo governo norte-americano e pediu uma relação mais equilibrada entre os dois países. O encontro chamou atenção porque Lula e Trump possuem posições políticas bastante diferentes. Mesmo assim, segundo integrantes do governo brasileiro, a reunião foi marcada por respeito mútuo e disposição para ampliar o diálogo entre as duas nações. Durigan destacou que a conversa mostrou que diferenças ideológicas não impediram um contato considerado positivo entre os líderes. O ministro afirmou que houve deferência de Trump em relação ao presidente brasileiro e disse que o encontro surpreendeu integrantes da comitiva. A aproximação entre os dois governos acontece em um momento importante das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Nos últimos meses, havia expectativa sobre como seria o relacionamento entre Lula e Trump após episódios de tensão política e divergências em temas internacionais. Apesar disso, integrantes do governo brasileiro avaliam que a reunião representou uma tentativa de reconstrução da relação bilateral. O encontro também foi interpretado como um gesto de aproximação entre os dois países em áreas econômicas e de segurança. Segundo Durigan, a troca de experiências pessoais acabou criando um ambiente menos protocolar e mais humano entre os presidentes. Para integrantes do governo, esse fator pode ajudar em futuras negociações entre Brasil e Estados Unidos. A fala do ministro repercutiu nas redes sociais e no meio político, principalmente pela descrição da reação de Trump diante da trajetória de vida de Lula. O episódio também reacendeu debate sobre a origem humilde do presidente brasileiro e a forma como sua história é utilizada em encontros diplomáticos internacionais. E você, acredita que histórias pessoais podem influenciar decisões e relações entre líderes mundiais? Deixe sua opinião nos comentários.
Seu projeto merece presença profissional. Eu crio sua identidade visual, edito seus vídeos, desenvolvo seu site e gerencio seu canal no YouTube. Tudo com estratégia, qualidade e criatividade para sua marca se destacar de verdade. Quer resultado de verdade? Fala comigo e vamos transformar sua ideia em sucesso. Contato na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Deixe seu like e inscreva-se no canal.